pegarmos o princípio que está aí nessa passagem e trazer para os nossos dias, né? Então, a exegese é um processo, faz parte do processo aí da preparação da pregação, mas depois de fazer a exegese, você ainda não tem o seu sermão, você ainda não tem uma palavra para a igreja hoje, porque você precisa entender aquelas palavras que foram ditas no passado e trazer elas com alguma relevância para as pessoas que vão nos ouvir. E aí vocês devem lembrar do terceiro passo, né, que é fazer a reflexão teológica. Vejam só, na reflexão teológica, o que é que nós buscamos? Nós buscamos entender a passagem sobre o pano de fundo da história da redenção, a história da salvação. E aí é uma questão que às vezes eu pergunto e alguns alunos respondem, mas na prática não acontece. Quando eu pergunto assim, a Bíblia foi escrita para quê? Aí o aluno diz assim, ó, foi escrita para que a gente tome conhecimento da nossa salvação, né, que Deus revelou em Cristo Jesus. Ele diz isso, correto, é isso aí. Só que na hora que ele vai pregar, ele começa a usar a Bíblia como se fosse um livro que tem uma série de regras morais, né? E ele começa a moralizar personagens, e aí ele não fala nada de Jesus. Ele se distancia desse pano de fundo teológico que a Bíblia nos dá, que é uma história sendo contada, a história da salvação que Deus providenciou para nós em Cristo. Então, na reflexão teológica, que aí quem vai ajudar não é a sistemática, certo? A sistemática ela tem o seu papel, mas nesse caso, para a gente entender a revelação progressiva da salvação, a gente precisa beber muito da teologia bíblica, tá bom? Teologia bíblica é uma coisa, teologia sistemática é outra coisa, são abordagens da Bíblia diferentes. E na teologia bíblica, o que é que ela se propõe? Ela se propõe a nos mostrar a teologia a partir da revelação da própria Bíblia. Então, como é que historicamente a história vai sendo revelada? E aí, à medida que a gente vai preparando, pegando um texto para preparar um sermão, a gente tem que situar o texto nesse pano de fundo no qual está lá Deus agindo em cada circunstância da história bíblica para que nós tomemos conhecimento do Evangelho. E aí, quando nós fazemos a relação do que o texto diz com Cristo, porque Cristo é a culminância, né, o ponto alto aí dessa revelação, então, quando a gente relaciona o texto com Cristo, agora sim a gente é capaz de contextualizar e de aplicar a vida da igreja. E aí é a última etapa, é a quarta etapa. Vou repetir para vocês: escolhe o texto, faz a exegese, faz a reflexão teológica e, por fim, faz a aplicação. Foi esse processo que eu enfatizei na primeira aula aqui, tá certo? Que é o processo que a gente tem que dominar aí para que a gente possa, de fato, pregar a Bíblia fielmente. Caso contrário, a gente vai transformar a Bíblia aí num livro cheio de personagens moralistas, onde eu tenho que fazer o que fulano fez, e não é bem assim. A Bíblia tem uma mensagem, a Bíblia tem uma mensagem maior, ampla, que nós precisamos compreendê-la para que a gente faça a interpretação e a pregação de forma correta. E qual é essa mensagem? Vou repetir. A história da redenção, que Deus está fazendo para nos salvar em seu Filho Cristo Jesus, tá bom? Então a gente viu isso. E aí na última aula nós começamos, então falamos para vocês aqui em linhas gerais o que é o sermão temático. Também eu mostrei para vocês como é que se constrói um sermão temático. No sermão temático, o tema ele normalmente vem da mente e da cabeça do pregador, né? O tema ele não tem uma relação direta com o texto bíblico. E aí muita gente critica, mas sermão temático não é um sermão bíblico e tal. É um sermão que é ideal que você tenha um tema bíblico, né? Mas ele pode aparecer, o tema pode aparecer sem necessariamente você ter que examinar um texto para ter um tema, certo? Então, por isso que ele recebe o nome de temático, né? E eu acho que às vezes com essa ideia de que o sermão temático ele é o mais fácil, é tentador porque a gente acha que é o mais fácil, não precisa se preocupar muito com a questão da interpretação, é só pegar um texto aqui, outro ali, aí a gente faz, e não é bem assim, irmão. O sermão temático, ele demanda, inclusive, um estudo, né, de cada passagem, né, que nesse caso vai estar em lugares diferentes das Escrituras, e que o pregador tem que estudar cada passagem dentro do seu contexto para que ele possa, de fato,
usar as passagens ali na sustentação do tema que ele vai desenvolver, né, levando em consideração a ideia que o autor queria comunicar. Né? Então, se eu desconsidero o contexto, se eu não estudo o texto que eu vou utilizar no sermão temático, certamente eu vou estar usando a Bíblia para sustentar as minhas ideias e não eu apresentar, explicar e pregar e aplicar as ideias bíblicas. Né? E isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, né? Usar a Bíblia para sustentar o que eu quero, não é assim que funciona, irmãos. A gente tem que fazer exegese. É a Bíblia que diz para nós, né, o que é que nós devemos crer. E não nós que dizemos o que é que a Bíblia deve ensinar. Né? Isso aí é um caminho totalmente tortuoso, tá certo? Equivocado. E aí a gente viu lá no sermão temático como é que se estrutura ele, né? A gente viu que normalmente o sermão temático, lá no tema, nós temos uma palavrinha-chave, né, que nos ajuda bastante. E essa palavrinha-chave ela vai servir para manter a unidade do discurso que você vai pregar. Então, digamos que você esteja falando sobre as marcas de um eleito de Deus, do eleito de Deus, as marcas do eleito de Deus. Então, cada tópico vai ser uma marca. A primeira marca, está lá, santidade. Segunda marca, expectativa no futuro prometido por Deus. Terceira marca, o gozo da glorificação. Né? Então, você poderia, seguindo aí as marcas, manter a unidade de cada uma das suas divisões. Então, basicamente, essa é a estrutura mais básica de um sermão temático, e aí hoje nós vamos tratar sobre o sermão textual, certo? Então, vamos lá, eu vou agora para os slides, observe aí, vamos entrar na aula de hoje. Vamos definir aqui os objetivos da nossa aula, né? Primeiramente, nós vamos compreender hoje o que é aí o sermão textual, né? O que sermão é esse? Sermão temático, o nome já diz, né? Vem de um tema, é um sermão construído a partir de um tema que não necessariamente vem das escrituras. Já no sermão textual, já aparece a ideia de texto, né? Então a gente começa a se aproximar um pouco mais da Bíblia, a fim de entender o que é que a Bíblia tem a nos dizer e assim levar a mensagem bíblica para os nossos irmãos. Aí nós temos outro objetivo também na aula de hoje. Eu vou apresentar para vocês os princípios que devem nortear a construção do sermão textual. À medida que eu for apresentando esses princípios, eu vou exemplificando para vocês, para que vocês tomem conhecimento do que observar, do que considerar no momento que estiverem fazendo aí o sermão, preparando os sermões de vocês. Uma coisa que eu adianto para vocês é o seguinte, olha, homilética, meus irmãos, não tem como a gente aprender só assistindo uma aula, não. Você tem que praticar. Vai praticando, pega um texto, estuda, tenta construir lá um sermão, entre em contato com um irmão que já sabe, ou com um pregador, um pastor, um professor, procura tirar as dúvidas, né? Porque é na prática que a gente vai encontrar os desafios. Muitos alunos meus dizem assim, professor, eu já entendi aí os princípios. Aí, quando vai para a prática, ele começa a encontrar dificuldades, né? Porque uma coisa é a teoria, isso que a gente está apresentando aqui para vocês. E outro campo onde o conhecimento se torna dinâmico, a prática, né? Requer que a gente esteja aí encontrando, enfrentando alguns desafios até dominar realmente a técnica para que a gente possa preparar sermões com uma certa facilidade, né? E sabendo aí um método para preparar as nossas mensagens bíblicas, tá bom? Então eu vou dar para vocês aqui os princípios, mas eu espero que vocês possam praticar bastante esses princípios e assim alcançarem um certo domínio daquilo que nós estamos expondo aqui, tá bom? Então, o que é um sermão textual? Vamos começar aqui entendendo o conceito do sermão textual. Eu trouxe para vocês aqui dois conceitos que eu queria destacar, né, duas ideias, definições do que é o sermão textual. A primeira delas é a definição dada pelo Wordsworth, né? Wordsworth, naquele livrozinho, pregando toda a Bíblia como escritura cristã. Ele diz o seguinte: o sermão textual usa um versículo ou uma passagem curta como um ponto de partida para um assunto que pode ou não ser o foco do sermão. Né? Então vamos aqui destacar algumas coisas. A primeira delas é o seguinte: aqui a quantidade de versículos, né?
Diz assim, ó, um versículo ou uma passagem curta, né? Eu vou destacar mais à frente para vocês isso aqui. E também tem aqui o ponto de partida. Por que o ponto de partida? No sermão texto temático, vocês devem lembrar que o ponto de partida não é num texto bíblico. O ponto de partida é num tema que o autor deseja desenvolver. Então, o autor cria um tema, e aí é um processo criativo, né, onde você, perante aí as necessidades da igreja, da comunidade, você deseja tratar um tema para corrigir, para consolar a igreja, né, para dar alguma orientação para a igreja. Então, o ponto de partida está no tema que o pregador ele tem na mente dele. E aí ele vai buscar investigar nas escrituras qual é, o que, é que as escrituras falam acerca desse tema. Já aqui no sermão textual, o texto que a gente escolher como base para o nosso sermão, ele vai nos dar algumas coisas. Né? Ele vai nos dar, por exemplo, o tema que nós vamos desenvolver, vai nos dar também as sugestões das divisões que nós iremos utilizar na nossa pregação. Então, o ponto de partida está no texto. Eu vou tocar mais à frente também nessa questão. E ainda destaco aqui nessa definição do Wordsworth, quando ele diz assim, que não pode não ser o foco da passagem. Nesse caso aqui, embora o autor, o pregador, ele busque no texto o tema, e ele busque no texto as divisões do seu sermão, né, que ele vai desenvolver, as divisões do tema que ele vai desenvolver. Nesse caso aqui, o pregador ele não tem uma preocupação com a intenção autoral, em explicar aquela passagem ali. Quando o autor ele se propõe a explicar a passagem que ele separou, né, tirando cada partezinha do sermão, as explicações do próprio texto, aí o sermão deixa de ser textual e ele passa a ser agora expositivo. O sermão textual e o expositivo ele se diferencia muito nesse sentido da interpretação da passagem escolhida. No sermão textual, a passagem ela vai dar o tema e as divisões, mas a explicação daquele tema não é dada na passagem, é dada em outras passagens que nós utilizamos para sustentar aquele tema. Já no sermão expositivo, né, o que é que nós vemos? Nós vemos lá a própria explicação daquele tema é dada na passagem que a gente selecionou para fazer a exposição. E aí vocês percebem o quê? Que o foco, no caso do sermão expositivo, está na intenção do autor e no contexto que aquela passagem ali foi escrita e os princípios que aquela passagem foi escrita quando o autor escreveu o que escreveu na palavra, na Bíblia. Né? Então, isso é a grande diferença que há aí entre o sermão expositivo e o sermão textual. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí que o nosso irmão Will certamente vai tá passando aqui para mim para a gente poder ajudar vocês, tá bom? Irmão Will, se tiver alguma pergunta aí é só falar, tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe outra definição um pouco mais técnica, né, que é a definição do James Braga. James Braga diz o seguinte: o sermão textual é aquele em que as divisões principais são derivadas de um texto constituído de um breve trecho da Bíblia. Né? Cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão e o texto fornece o tema do sermão. Vamos destacar aqui algumas coisas, né? Percebam aqui, ó, as divisões principais. O que são as divisões principais? As divisões do tema que você vai tratar. Se você vai falar, por exemplo, sobre as características da justificação pela fé. Então, cada característica que você vai expor, que você vai pregar no seu sermão, é chamado de uma divisão principal. Por que recebe esse nome? Porque vai desenvolver, porque vai dividir o tema em várias partes para ser apresentado à igreja, para ser apresentado para as pessoas para quem vocês irão pregar. Então, nesse caso, o sermão textual, as divisões principais, elas são derivadas de onde? Do texto que a gente selecionou para a nossa pregação, certo? E aí diz aqui que constituído de um breve trecho da Bíblia, né? Alguns autores, eles não tratam isso aqui de forma absoluta, né, em termos de tamanho. Quantos versículos devem ter num sermão textual?
Mas, pela sugestão que os professores e os estudiosos dão, é interessante que a gente utilize entre 2 ou 3, entre 1 a 3 versículos, né? No máximo 3 versículos são capazes ali de nos dar as informações que a gente quer, no sentido de nos dar o tema e nos dar as divisões que nós iremos trabalhar durante a nossa pregação. E aí ele diz aqui sim, ó, cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão. É aqui que está a grande diferença, irmãos. Ó, nessa partezinha aqui é que está a grande diferença do sermão textual para o sermão expositivo. No sermão textual, conforme o Braga define aqui para a gente, o texto ele é tratado como linha de sugestão. O que é uma linha de sugestão? É dizer para nós como você pode preparar um sermão, dividindo o sermão de acordo com a estrutura que a passagem dá. Então, a estrutura da passagem, o esqueleto da passagem, o esboço da passagem, dá para você quais vão ser as divisões daquele tema que você extraiu também da passagem. Mas, assim, só serve como linha de sugestão. Você, durante a pregação, você não vai estar detida dessas divisões ali e explicando, interpretando aquelas divisões ali. Por quê? Porque se você fizer isso, você já não está pregando de forma textual. Você está pregando de forma expositiva. Porque no textual, a gente segue o mesmo princípio que a gente viu lá no sermão temático. Lembra que o sermão temático, a gente fazia as divisões e buscávamos textos na Bíblia, né, em outras partes da Escritura, em várias partes diferentes da Bíblia, né, para a gente poder explicar aquelas divisões do tema que a gente está tratando. Então, aqui é do mesmo jeito. Só que aqui quem vai nos dar essas divisões é o texto bíblico. Não é a cabeça do autor, né? Não são partes, né, que a gente vai criar ali durante o nosso esboço. Na verdade, as divisões elas são dadas pelo texto bíblico, tá ok? E aí diz aqui, né, fornece também o tema. Então, sermão textual, tanto as divisões como o tema vem do texto. Mas vamos comentar isso um pouco mais, né? Com relação à discussão da definição, né? Vamos lá ver aqui algumas coisas que eu queria comentar com vocês. O tamanho da passagem. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou escolher aqui uma passagem para a gente já ir mostrando para vocês como é que a gente seleciona isso, tá bom? Eu escolhi uma passagem que ela é relativamente fácil. Eu acho que fica muito, muito visível as partes do sermão e o tema nessa passagem que eu vou mostrar aqui para vocês, e ela vai servir como um modelo, o exemplo que a gente vai seguir para ensinar vocês a fazerem aí o sermão textual. Então, qual é a passagem? A passagem é essa aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, né? 1 Pedro 2, 9. Diz assim, ó. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa. Então, nessa passagem aqui, digamos que eu vou preparar o meu sermão textual, escolhi esse único versículo. O que é que esse versículo vai me dar? Ele vai me dar duas coisas, como nós já vimos aqui. Ele vai me dar o tema da minha pregação e ele vai me dar as divisões desse tema. Se fosse um sermão temático, eu não precisaria de um texto. Eu tiraria o tema da minha cabeça e montaria lá uma estrutura, um esboço, onde cada parte eu ia buscar em outros lugares da Bíblia para poder explicar, desenvolver o tema que eu estou desejando ali apresentar na minha pregação. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, o sermão textual é o texto. Eu agora vou olhar exclusivamente para esse texto e vou aqui buscar qual é o tema que Pedro está tratando aqui e como é que esse tema está sendo desenvolvido nessa passagem. E aí, o que é que nós percebemos aqui? Percebemos também, eu queria destacar para vocês, o tamanho, né? Percebam que eu estou tratando aqui com um único versículo. O que vocês devem ter cuidado quando vocês forem escolher um versículo para fazer um sermão textual é não pegar o versículo pela metade. Digamos que eu pegasse esse versículo e parasse aqui em propriedade exclusiva de Deus. Ó, se eu parasse aqui, né, viesse até aqui, eu não teria um texto completo.
E aí, por uma questão até óbvia, você não vai ter a compreensão correta se você não apresentar o texto completo. Então, muito cuidado. Sempre que vocês forem separar fazer um corte que a gente chama de perícope, né? Você deve perceber se tem início e tem um fim. E aí, como é que a gente sabe o início e o fim? A pontuação, o ponto final é um sinal de que ali termina uma ideia, né? Então, uma ideia aqui é terminada. Então, nós temos aqui um versículo, mas poderia ser mais versículos? Poderia ser mais versículos. Poderia ser 2, no máximo 3 versículos para poder fazer aí o sermão textual. Ok? Dito isso, qual é o próximo ponto que a gente vai discutir aqui? Com relação ao tema, né? No caso do sermão textual, o tema do sermão é determinado por onde? Pela passagem. E aí, quando a gente examina essa passagem aqui de 1 Pedro 2,9, a gente poderia dizer aqui que o texto está falando em linhas gerais acerca da identidade. A identidade. Já que o autor está dizendo, né, vocês são, né, vocês são. Então, a gente poderia dizer que, de forma geral, ele está tratando sobre isso. Mas aí, ou melhor, ele está tratando sobre a identidade da igreja, né? Deixa eu passar aqui que fica mais claro. Então, de forma geral, ele está tratando sobre a identidade da igreja. Mas aí eu não vou, na minha pregação, falar tudo sobre a identidade da igreja. Eu preciso ser um pouco mais específico, né? E quando eu sou um pouco mais específico, eu encontro o tema que o autor está tratando de forma bem específica na passagem que ele colocou para nós. E aí, o que foi que eu descobri ali como tema? As marcas da verdadeira igreja. Então, quando ele diz, vocês são, ou vós sois, né, dependendo da tradução, vocês são geração eleita, e aí ele vai dizendo, né, ele está falando de quê? Primeiro, ele está falando da identidade da igreja, e o que é que ele apresenta para nós ali naquele texto? Ele apresenta as marcas da verdadeira igreja, né, do povo de Deus, certo? Então, percebam que, de onde foi que eu tirei esse título aí, que é o tema geral, né, daquela passagem, e o tema específico daquela passagem. Onde foi que eu tirei? Da passagem que eu separei, do versículo que eu separei para preparar o meu sermão textual. Então, o título do meu sermão, nesse caso, seria a identidade da igreja, e o tema seria as marcas da verdadeira igreja. Tá ok? Então, aqui nós temos o tema, certo? Antes da gente prosseguir, eu sei que às vezes os alunos eles têm uma certa dificuldade aqui quando chega nessa questão de título, tema, né? Muitas vezes surge uma dificuldade aqui nessa parte, e é até compreensível porque entre os próprios estudiosos, entre os estudiosos da homilética, existe muita discussão sobre algumas definições. Por exemplo, o daqui só para vocês tomarem conhecimento da dificuldade que é até dentro da literatura de homilética, né? Você tem autores que eles chamam tema de proposição, né? Tem autor que diz que tema e proposição é a mesma coisa. O que é uma proposição? É uma afirmação de uma ideia, né? De um princípio bíblico que vai ser desenvolvido ali na sua pregação. Aí tem autores que chamam isso de tema. Só que o tema, aí tem outros autores que dizem não, o tema é algo separado da proposição. O tema é um assunto específico, né, enquanto a proposição é a afirmação de uma ideia. Então são duas coisas distintas. Por aí você já percebe como os próprios autores de homilética eles se confundem e geram uma certa confusão entre eles. Então eu queria que você entendesse aqui, eu vou explicar para você o que é o tema da passagem. Toda passagem tem um tema amplo, né, que a gente chama de tema geral. Normalmente, você pode utilizar esse tema geral como título da sua pregação. Então, nesse caso aqui, o tema geral qual é? A identidade da igreja. Eu vi isso onde? Naquela passagem lá. É um tema geral. Aqui, se eu fosse analisar todos os aspectos da identidade da igreja, eu teria muita coisa a ser analisada. Só que quando eu estou pregando, eu não vou analisar tudo sobre a identidade da igreja, nem ninguém é capaz de analisar todos os aspectos da identidade da igreja. A identidade da igreja tem suas razões, sua importância, tem suas marcas, seus efeitos, tem muita coisa para você trabalhar
dentro da questão da identidade da igreja. Então, perceba que é um tema bastante geral, amplo, né? Quando você vai fazer o sermão, você tem que ter um tema específico. E aí, o que é que você faz? Você faz um recorte dentro desse tema geral. Então, tem um tema geral, você agora tem um tema específico, e esse tema específico vai falar de coisas bastante específicas, né, dentro daquele tema. Nesse caso aqui, o tema específico foi as marcas da verdadeira igreja. Então, essas marcas aqui é o que me interessa na minha pregação. Eu vou girar em torno disso aqui. Isso aqui vou estar mostrando em cada divisão quais são essas marcas e vou mostrar através de vários textos bíblicos, né, quais são essas marcas, explicando essas marcas, desenvolvendo essas marcas ali para o meu público, tá bom? Então, só recapitulando para a gente passar para o próximo slide, a gente tem um tema geral, a gente tem um tema específico. Professor Félix. O tema, oi, diga. Há uma questão aqui do João dos Santos Cativa. Ele pergunta qual é a diferença entre título e tema. Ótima, ótima pergunta, João. Veja só, o título é um embelezamento do tema. Ou seja, quando você vai estudar, no processo de preparação do sermão, a primeira coisa que você encontra é o tema, né? E aí o título ele vai ser um embelezamento do tema, por quê? Porque você vai dizer agora de uma forma atraente, de uma forma relevante para as pessoas aquele tema. Nesse caso desse exemplo que nós colocamos aí na tela, João, você tem que observar que eu fiz qual foi o processo que eu usei. Eu peguei o tema geral e coloquei como título, que é também uma possibilidade. Porque não existe só uma forma de fazer um título, existem várias maneiras de fazer um título. Então, nesse caso aqui, eu usei o tema geral como título, mas eu diria de uma forma mais interessante do que essa aqui que eu utilizei, seria você buscar dizer o tema, no caso aqui, as marcas da verdadeira igreja, de uma forma atraente, de uma forma relevante para as pessoas que vão te ouvir. Então, você prepara o título, levando em consideração o que é que eu posso dizer para mostrar que aquilo que eu estou dizendo é relevante para as pessoas que vão me ouvir. Então, como o título ele já faz parte da introdução da sua mensagem, é interessante que ele seja atraente, é interessante que os ouvintes, ao escutar, eles possam dizer, poxa, o que ele vai falar tem a ver comigo. Então, o que é que ele vai dizer? Eu quero saber o que é que ele tem para dizer. Né? Quando eu olho para esse título aqui, ele não desperta muito bem esse interesse, né, das pessoas para aquilo que eu tenho para falar. Mas aí é uma maneira também de abordar, nesse caso aqui, a identidade da igreja, né? É um tema que eu vou tratar de uma forma até mais didática, mais pedagógica, né? Então, também é uma possibilidade, uma maneira da gente fazer, tá bom? Aí eu poderia exemplificar aqui um título aqui para as marcas da verdadeira igreja. Eu poderia colocar o título de forma interrogativa. Eu poderia perguntar, se colocar assim: será que sou a igreja de Deus? Né? Então, se eu perguntar, será que sou a igreja de Deus? Olha que título interessante. As pessoas, quando me ouvirem dizer, olha, hoje nós iremos refletir sobre será que sou a igreja de Deus? Ou então você já começaria o sermão dizendo, será que somos a igreja de Deus? E aí você, na continuação da sua introdução, você poderia dizer, hoje falaremos sobre as marcas da verdadeira igreja de Deus. E aí você continuaria o seu sermão. Então perceba, a pergunta que eu fiz aqui, que pode ser utilizada também, que é uma outra possibilidade de título, né? Você pode utilizar para chamar a atenção das pessoas para aquilo que você tem para falar, ok? Então, o tema ele é o assunto que você vai desenvolver durante o sermão e o título é o embelezamento do tema, né, para que as pessoas despertem o interesse das pessoas para aquilo que você irá falar no seu sermão, tá certo? Então, essa é a diferença aí que há. Como aqui nós só estamos tendo 4 aulas, né? Então, assim, eu estou passando de forma bem geral, né, para vocês, mas existe todo um processo no desenvolvimento do sermão, né? A gente tem que desenvolver introdução, a gente tem que desenvolver sentença interrogativa, oração, transição.
O que eu estou mostrando aqui para vocês é para que vocês tomem conhecimento, para que vocês se despertem aí a pesquisar um pouco mais. Inclusive, no canal Escola de Pregadores, que é o nosso canal, vocês podem encontrar muitos materiais lá dentro dessa área da pregação e de sermões, onde vocês irão aprofundar essa questão aqui dos tipos de sermões. Lá a gente trabalha bastante sermões positivos, né? Inclusive, lá a gente disponibilizou um cursozinho rápido que você pode fazer lá, intensivo, de pregação expositiva, já faz até um certo tempo. Eu ainda tinha cabelos pretos, né? Então vocês podem ir lá e fazer lá o curso, né? É totalmente gratuito aí para o aperfeiçoamento de vocês, tá bom? Mas eu espero que tenha ficado claro aí. Se não tiver, pergunta aí que a gente vai ajudando vocês, tá bom? Então, aqui vimos o título e vimos o tema e que tudo isso aqui saiu de onde? Do versículo aqui da passagem de Pedro, 1 Pedro 2, 9. Mas aí vem o passo seguinte. Qual é o passo seguinte? As divisões. No caso, as divisões, né, que desenvolvem um assunto, e aqui assunto é a mesma coisa que tema, tá bom? Do sermão, são sugeridas pela estrutura da passagem que a gente escolheu para preparar o nosso sermão, como vimos lá no conceito. Como é que isso funcionaria ou funciona no caso do sermão ali de 1 Pedro 2,9? Olha só como o meu esboço agora já vai ganhar uma nova forma, né? Ó, veja só, eu tenho um texto aqui, né? Certo? O texto, eu tenho aqui o título, a identidade da igreja, e eu tenho o tema, as marcas da verdadeira igreja. Olhando lá para o texto bíblico, o que é que nós encontramos? Nós encontramos como estrutura que o próprio texto me dá, que o texto nos dá, nós encontramos as seguintes divisões. Primeira marca, a marca da igreja verdadeira é que ela é um povo eleito por Deus. Onde é que eu vi isso? Eu vi isso daqui, ó, nessa parte do texto, né? Então, o versículo é que nos dá a divisão. Geração eleita seria a minha primeira divisão. Segundo, é um povo sacerdotal. Segunda marca, né? É um povo sacerdotal. Terceira marca, é um povo que reflete a santidade, né? Não é quer não, tá bom? É que reflete a santidade. Onde é que eu vi isso? Na parte lá, nação santa, né? É um povo que tem um dono. Ainda no versículo 9, eu vi lá, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Deus é o dono desse povo. Deus é o dono da igreja. Se Deus não é o dono da igreja, ela não pode ser a igreja verdadeira, certo? Se o dono da igreja é um pastor, é um líder carismático, então não é a igreja verdadeira, né? E aí é um povo que proclama a Deus. Olha como a última parte do texto me diz: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então percebam que tudo isso aqui, ó, são partes do texto. Por isso que é chamado de textual. Porque a gente está pegando as partes do próprio texto bíblico para construir as nossas divisões. Né? Por conta disso, esse tipo de esboço aqui, esse tipo de sermão é chamado de sermão textual. Textual. Uma coisa aqui que vocês precisam observar é que eu não estou desenvolvendo esses pontos, essas divisões aqui, né? Aqui eu tenho só as divisões. Se eu dissesse aqui que se eu estivesse pregando de forma expositiva, não teria como eu diferenciar até então se era textual ou se era expositivo, porque no sermão expositivo, o texto também vai me dar as divisões. Só que no sermão expositivo, as subdivisões, que é a explicação das divisões, quem me dá é o próprio texto também. Nesse caso aqui, o textual, não. No textual, as subdivisões, elas são formuladas a partir de outras partes da escritura, como é com o temático. Lembra lá do temático? Né? No temático, você ia buscar em outras partes da Bíblia assuntos que desenvolveriam aquela divisão lá aquela divisão principal do seu sermão. A mesma coisa acontece aqui. A diferença entre o temático agora e o textual é que no textual você agora tem um sermão mais bíblico, no sentido de que ele está dando o tema, a passagem está dando o tema, a passagem está dando as divisões, mas ele não dá as subdivisões. As subdivisões, se der, aí é expositivo.
Essa ideia é expositiva, porque no sermão expositivo, né, por isso que é um sermão muito substancial para a igreja, porque no sermão expositivo a nossa preocupação vai ser em a gente esmiuçar ali aquela passagem que nós vamos buscando entender os próprios argumentos que o autor bíblico ele nos dá na passagem, para a gente explicar cada divisão que está lá na passagem. E isso, irmãos, é muito enriquecedor para a igreja. Depois que você prega expositivamente, acontece de que as pessoas, no dia que elas voltam para ler aquele sermão, ou melhor, para ler aquela passagem, elas vão voltar com um olhar diferenciado, porque elas já vão compreender aquela passagem no seu contexto, o que é que as palavras, o que é que os termos, a ocasião, o pano de fundo, a questão teológica que envolve aquela passagem ali, a pessoa vai entender. Por quê? Porque na exposição, o pregador expositivo ele tem essa obrigação de sustentar as ideias, não conforme ele imagina, né? Nem usando outras partes da escritura, mas usando aquilo que o autor bíblico, naquela passagem selecionada, desejava comunicar. Então, assim, é uma outra profundidade, é uma outra abordagem ao texto bíblico. Tá bom? Antes de prosseguir, eu queria que vocês notassem aqui, eu acho que eu falei lá no sermão textual, temático, né? Mas aqui no textual também se repete a questão do paralelismo, né? O paralelismo é uma técnica retórica muito importante na construção de um esboço, né? Que é a gente fazer a repetição da estrutura gramatical que a gente escolheu para formular as nossas divisões. Observe aqui que todas as divisões começam assim, ó, é um povo, é um povo, é um povo e assim sucessivamente, né? Essa repetição no discurso oral, quando você está falando para uma igreja, para uma comunidade, isso aqui serve muito para que a igreja possa acompanhar você durante a sua pregação. Então, qual é a sugestão que eu dou a você? Quando você for preparar o seu sermão, procura usar o paralelismo, procura observar, né, como você escreveu a primeira linha, né? A primeira linha para que você possa seguir o padrão nas demais linhas e assim você só um instante, irmãos, deixa eu desativar que o Nelson está apitando aqui no meu computador. Pronto, desativei agora. Sim, como eu estava dizendo, então você vai seguindo a sequência ali, mostrando para as pessoas aquela frasezinha que se repete. Isso aí vai gravando na mente das pessoas e dando às pessoas possibilidades de ela acompanhar você no seu discurso. Porque tem pregadores que quando começam a pregar, eles parecem que estão perdidos, né? Ninguém consegue acompanhar eles ou a linha de raciocínio deles. Às vezes isso acontece porque o pregador simplesmente ele não tem ali um paralelismo, ele não segue um paralelismo, e aí, consequentemente, o que é que acontece? As pessoas ficam perdidas com ele, né? Muito perdidas. Então, para que isso não aconteça, vocês devem aí usar essa técnica que é bem interessante, tá ok? Outra questão que eu ainda destaco aqui nessa parte do sermão é observem o próprio desenrolar, a progressividade na apresentação das ideias. Um sermão ele tem que ser uma ideia sendo desenvolvida, ele tem que ser isso. Então, se você apresenta uma ideia e essa ideia não sai do lugar, ela fica rodando no mesmo lugar, isso aí vai ser contraproducente, vai ser contra você durante a sua pregação. Então, na hora de organizar as divisões, perceba como a ideia ela vai crescendo, né? O próprio texto bíblico normalmente apresenta assim, né? Uma ideia crescente que vai aumentando no decorrer da exposição, da explicação. E aí, esse texto aqui nos mostra isso, ó, nos dá todas as características e, por fim, nos mostra aí a finalidade, o propósito de sermos aí povo de Deus, a igreja de Deus, tá bom? Então, aqui algumas dicas que eu dou para você. E aí, na continuação, um alertazinho aqui. O material das subdivisões é extraído de outras partes da escritura. Então, você já sabe, a essa altura você já sabe. Se é um sermão expositivo, as subdivisões, elas são encontradas onde? Elas são encontradas na passagem que a gente se dispôs a expor, né?
Então, a gente separou lá uma perícope, que tem uma unidade expositiva, ou seja, uma ideia, um tema que dá para ser tratado naquela passagem. E aí as subdivisões também vêm da passagem. As explicações vão ser explicações da passagem. Nós não vamos usar outras partes da escritura para desenvolver os nossos pontos, as nossas divisões. Se fizermos isso, né, no desenvolvimento do nosso sermão, aí deixa de ser expositivo e passa a ser textual. Tá bom? Então, nas divisões que acontece a grande divisão, a grande separação entre sermão textual e sermão expositivos. Tá bom? E aí, tem muita gente, meus irmãos, que simplesmente corre, né? Não gosta de pregar expositivamente. Por quê? Porque dá trabalho, né? Tem como você pregar uma mensagem expositiva sem se deter e fazer a exegese e a interpretação correta da passagem que você se propõe a expor. E para você fazer a interpretação correta, você vai ter que estudar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que entender, né, como é que aquelas frases foram escritas, em que ocasião aquilo ali foi dito, como aquilo se relaciona dentro de todo o documento que a gente vai tratar, né? Então, no caso da Epístola de 2 Pedro, eu tenho que entender como é que essa passagem ela se relaciona com as demais partes, capítulos de Pedro, né? Para que eu possa realmente compreender o mais próximo possível a mente do autor, a intenção que o autor desejava comunicar naquele texto específico que eu vou pregar. E isso dá trabalho. Se você tem que ter aí bons livros de bons comentários bíblicos, você tem que ter livros aí de tradução, tem que ter pelo menos um interlinear, né, que possa ajudar você a entender aí o texto na língua original e fazer assim as suas reflexões. É claro que estou falando aqui de forma bem ideal, né? Nem todos nós temos condições para isso tudo, mas aí hoje a gente tem muitas ferramentas que nos ajudam. Eu dou uma dica aqui para vocês. Tem um sitezinho chamado Bible Hub, né? É o Bible Hub ou o Bíblia Português. Bíblia Português, é assim que se diz. É bibliaportuguês.com.br. E lá você tem a Bíblia na língua original, você tem no hebraico, no grego, você tem vários dicionários, comentários, tudo gratuito. Então ali você tem muitos recursos que você não paga nada, você só precisa ter uma internet para poder ter acesso, tá certo? Então ali já dá para começar a ter alguma fonte para as suas pesquisas, né? Algumas fontes confiáveis para a sua pesquisa. Depois, se você puder, dê uma passadinha lá, olha lá, né, certamente vai te ajudar. Inclusive lá no canal, no nosso canal no YouTube, vocês podem ter algumas orientações lá para como vocês entrarem nesses sites e encontrar aí essas ferramentas. É só colocar lá no Escola de Pregadores, no nosso canal lá no YouTube, tá bom? Então, meus irmãos, o material das subdivisões é extraído de outras partes das escrituras. Isso aqui o sermão textual também faz. E aí nós vamos agora para a segunda parte. Então, quais são os princípios que nós devemos observar quando vamos preparar um sermão textual? Que princípios são esses? Princípios que não podem ser quebrados, né? Que a gente precisa observá-los e, se caso viermos a quebrá-los, né, transgredirmos, desrespeitá-los, o nosso sermão vai estar prejudicado. Então, quais são esses princípios? Vamos ver aqui, né? Primeiro deles, né, descubra a ideia dominante da passagem. A ideia dominante da passagem e verifique as divisões que dela surgem, né? O que é a ideia dominante? A ideia dominante é o tema, é o que as pessoas muitas vezes chamam de ideia central do texto, né? A ideia central do texto é a ideia dominante, é a ideia onde cada partezinha lá, cada frase, cada palavrinha vai dizendo alguma coisa sobre essa ideia dominante, que também podemos chamar aqui de tema específico, né? O tema da passagem. Então, existe um tema ali que domina, que sustenta, que amarra todas as partes do texto bíblico. E nós precisamos encontrar esse tema para que a gente possa usar ele como o tema para a nossa pregação. E aí, uma vez que você encontra essa ideia dominante, você vai perceber que é quase que natural a gente perceber
né, como as partes, as divisões que vão aparecer a partir daquela ideia dominante. Eu não coloquei aqui um exemplo na tela, mas eu poderia usar para vocês aqui um texto para vocês perceberem comigo. Eu vou usar aqui um texto lá do Salmo, né? Salmo, vou pegar aqui apenas 2 versículos ou 3 versículos. O Salmo de número 46, né? Os 3 versículos iniciais. Eu vou pegar esses 3 versículos e aí a gente vai buscar a ideia dominante desses 3 versículos e as divisões que esse texto nos dá. Abra aí sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, né? Pega ela aí para você perceber essa passagem comigo. Diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Então vamos aqui analisar agora, né? Antes da gente dizer qual é a ideia dominante, observem comigo que o salmista ele entende Deus, ele percebe Deus como aquele que o guarda, né? Ele compara Deus aqui a um refúgio e a uma fortaleza. Então, o salmista já está nos dando aqui um sinal de qual é a ideia que ele está tratando aqui nesses 3 versículos. Né? Ele está mostrando que Deus é o Deus que o guarda. Né? No paralelismo do versículo 1, que é a linha segunda, ele diz assim: socorro bem presente nas tribulações. Ou seja, o Deus que o guarda é um Deus que está presente nos momentos de provação, de aflição em sua vida. Então, o que é que o salmista está falando? Ele está falando do socorro presente de Deus aqui na vida dele, né? Então, eu poderia dizer aqui que o tema dessa passagem aqui poderia ser os efeitos do socorro presente de Deus, né? Então, eu fiz aqui, claro que eu estou apenas analisando de uma forma bem simplória aqui, numa exegese a gente vai ver mais do que isso, mas quando eu só analisando os 2 versículos iniciais, que é onde se encontra a ideia que ele quer comunicar, né, eu vou perceber que o socorro presente de Deus é algo que o salmista está querendo nos comunicar. E ele mostra os efeitos disso a partir do versículo 2, quando ele diz, portanto, né? O portanto, ou seja, uma vez que Deus é o socorro presente nas tribulações dele, nas lutas dele, né? O que é que isso produz? Aí são os efeitos. Ele diz, não temeremos, ainda que as terras se transtornem e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. Ele usa uma série de imagens para dizer, né, tamanho que pode vir de forma violenta contra a vida dele, mas mesmo assim ele não temerá porque Deus está com ele. Então, no sermão textual, eu iria perceber aqui a ideia dominante e as divisões. A ideia dominante seria os efeitos, né, da proteção presente de Deus, né, e eu poderia até colocar nas tribulações, né, nas provações. E aí, quais são, o que é que eu vejo aqui? Que efeitos são esses? Primeiro efeito, né? A falta de medo diante das lutas. Primeiro efeito. Segundo efeito, né? A ousadia diante das catástrofes. Eu poderia colocar assim. E aí eu poderia, explorando o texto, fazer aqui as divisões que o próprio texto vai me dando. Certo? Então, assim, me dei um desconto aí, no sentido de perceber que eu peguei um texto qualquer para a gente poder fazer aí essa exemplificação da ideia dominante da passagem, tá bom? Então, descubra a ideia dominante da passagem e verifique as divisões. Ô pastor, e se eu pegar uma parte que não é a ideia dominante? Você vai fazer, sabe o quê? Você vai forçar o texto a se adequar, a dizer aquilo que você quer. E isso é errado. Você não pode pregar dessa forma. Você não pode levar a Bíblia para defender o que você quer. Né? Porque você não estará sendo um pregador fiel. Você não estará sendo um pregador conforme Deus deseja. O pregador que Deus deseja que nós sejamos é um pregador que prega a palavra. Né? Porque Deus fala por meio da palavra. Então a gente pega a palavra e a gente leva a palavra ao nosso povo. Né? E não o contrário, o inverso. Tá bom?
Qual é o segundo princípio? O segundo princípio é o seguinte: construa o sermão em torno de uma única ideia central, né? Então, eu acho que isso aqui é até uma questão óbvia, né? Tem muitos pregadores que sabem disso, mas na prática esquecem isso, né? É incrível. Ele sabe que um bom discurso tem que ser um discurso que tem uma única ideia, né? Mas aí quando ele vai pregar, ele começa a falar de coisas que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com a ideia, o tema que ele está desenvolvendo, né? E aí, por conta disso, as pessoas que estão lhe ouvindo ficam com aquela sensação de que está confuso o que ele está querendo transmitir, né? Não dá para entender o que é que ele quer transmitir. Então, meus irmãos, a gente tem que construir o sermão em torno de uma única ideia central. E isso aqui vocês devem atentar desde o momento que vocês forem escrever o sermão de vocês. Então, vai escrever o sermão, você já tem uma ideia definida. A primeira coisa que você tem que encontrar é a proposição, é a ideia homilética que está ali naquela passagem que você vai desenvolver. E aí você, com essa ideia já definida, aí você vai começar a construir seu sermão, certo? Então, tudo que você vai construir vai girar em torno daquela ideia, porque você vai trabalhar com as divisões e as subdivisões, sempre explicando e dizendo algo acerca daquela ideia, que é a ideia dominante, a ideia central do seu sermão. Se colocar duas ideias, vai confundir. Vai confundir. Se você começa a falar, por exemplo, sobre as marcas do discipulado cristão, e dentro do seu sermão você desenvolve, no desenvolvimento, você está tratando sobre os sinais da vinda de Cristo, né? Então, olha que loucura, né? Não tem como as coisas se conciliarem ali. Alguém vai ficar confuso. Como é que pode esses dois temas serem trabalhados de uma só vez? Não tem. Então, um sermão, para ser um bom sermão, precisa ser trabalhado em cima de uma única ideia, um único tema que você deve desenvolver aí na sua pregação. Dito isso, qual é a próxima divisão? A próxima divisão é a seguinte: as divisões do sermão, melhor, os próximos princípios, né, meus irmãos? Não divisões, né? As divisões do sermão devem ser apresentadas numa sequência lógica ou cronológica. O que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer que quando eu vou fazer as divisões, digamos que eu vou tratar sobre os efeitos do discipulado cristão, né? Então, quais são os efeitos que o discipulado produz na vida de alguém? Eu posso tratar de forma cronológica, levando em consideração o tempo, né, de algo, o desenvolvimento como uma série de tempos, né, que vai mostrando a maturidade de alguma coisa, no caso do discípulo, ou eu posso trabalhar de uma forma lógica, mostrando, né, como determinados eventos acontecem e tem uma relação lógica entre eles. Então, eu poderia dizer o seguinte: as marcas de um discipulado, do discipulado cristão, né? Os efeitos do discipulado cristão. Eu poderia dizer, primeiramente, arrependimento, depois eu poderia dizer compromisso com a santidade, depois desejo pela glória eterna. Olha, existe uma sequência lógica nisso, né? A pessoa se arrepende, a pessoa cresce em santidade pela fé em Cristo e a pessoa deseja, então, a eternidade. Existe uma lógica nisso aqui. É interessante que as divisões elas sejam feitas assim, de uma forma lógica ou cronológica, né? E aqui, nesse caso, eu levei o fator cronológico, né, que também, de certa forma, tem lógica, né, porque eu estou levando em consideração as etapas, os passos e a maturidade que alguém vai ter ali como um discípulo, né, que vai desenvolvendo, que vai crescendo. Ele se arrepende, busca a santidade pela fé em Cristo e ele almeja, então, a eternidade, a glória eterna de Deus. Então, essa organização aí, ela reflete, aí, ela nos ajuda a entender um pouco mais sobre essa sequência lógica e cronológica. Agora, pratiquem, porque se você não praticar isso aqui, você vai ter dificuldades. Quanto mais você pratica, mais você aprende, e aí isso aí vai dando para você um certo domínio sobre o texto e também durante a sua pregação. Uma questão que muitas vezes as pessoas me perguntam: a gente tem que necessariamente seguir a sequência do texto bíblico?
O ideal é que você siga a sequência do texto, né? Se o texto começou mostrando lá que nós somos geração eleita, né? Então começa com geração eleita, né? Mas isso não é algo absoluto. Você pode também começar em outra parte que dê uma sequência lógica mais interessante, né? Então você pode começar em outra parte, mas assim, o ideal é que você siga o texto, mas não é regra absoluta. Então você pode também construir um sermão levando em consideração essa lógica aí durante o seu discurso, tá bom? Não vai mudar, desde que você se mantenha fiel ao que o texto diz. Isso aí no textual e também no expositivo, isso aí não muda, é a mesma coisa, tá bom? A mesma coisa em termos de divisões de partes, né, que nós iremos expor ali na nossa pregação. E aí, caminhando para os finalmente, né, um outro princípio, e esse outro princípio eu trouxe inclusive um exemplo para mostrar a vocês, né, em alguns casos, as divisões do sermão podem ser feitas inclusive usando as palavras do próprio texto bíblico que você separou para a sua pregação. Então, eu separei aqui um texto, eu queria que vocês pudessem perceber comigo, ó. O texto é o texto lá de João 14,6, que diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que coisa curiosa, né? A própria sequência aqui já nos mostra claramente as divisões do nosso sermão. Eu sou caminho, verdade, vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse versículo é um daqueles versículos relativamente fáceis para a gente poder preparar um sermão textual. E aí, qual foi o tema geral dessa passagem aqui? O caminho para Deus, né? Então, o caminho para Deus é o tema geral, que está aqui no título, e o tema, que é o tema específico nessa passagem aqui, são as evidências do caminho para Deus em Cristo, né? Quais são essas evidências que Cristo revela, né, de que Ele é o caminho que nos leva a Deus? E aí a gente vai mostrar essas evidências. Primeira delas, Ele é o caminho, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, né? Então, onde é que eu vejo aqui esse tema? Quando ele diz assim, Jesus respondeu. Vocês devem lembrar que Jesus responde a um questionamento dos discípulos acerca de como, né, ir ao Pai e tal. Ele responde assim. Então, uma análise do contexto aqui nos deixa claro qual é o tema central, né? E aí a gente vê essas evidências de como chegar a Deus aqui nesse versículo, nessa passagem. Observem que nesse caso aqui eu usei, né, o paralelismo, Cristo é, Cristo é, Cristo é, e usei também as partes do texto, caminho, verdade e vida, né? Onde foi que eu encontrei essas palavrinhas? No próprio texto. Você também pode tirar do texto essas palavras aí para que você use no desenvolvimento do tema que você irá pregar, ok? Este é um princípio, também é um método bem interessante, né? Você usar as próprias palavras do texto para desenvolver aí as divisões do seu sermão. O que mais, irmãos? E aí, uma última consideração aqui que eu deixo para vocês é o seguinte: considere com cuidado o contexto da passagem para extrair corretamente a ideia dominante. O que é o contexto? Tem gente que tem uma dificuldade para entender o que é o contexto. Eu costumo dizer que o contexto é tudo aquilo que influencia no sentido de um texto, de uma passagem, de uma palavra, de uma frase. Então, nós temos na Bíblia, para qualquer texto bíblico que a gente examinar, nós temos pelo menos 3 contextos. Quais são eles? Pelo menos não, são esses 3, né? Não tem mais do que isso. Contexto gramatical, contexto histórico e contexto teológico. No contexto gramatical, eu vou observar as palavras e as frases que estão sendo ditas ali, vou observar também, dentro do contexto gramatical, como o autor organizou as ideias dele, né? E aí a gente chama isso também de contexto literário, que é a mesma coisa, né? Que é a maneira como o autor escreveu e organizou as suas ideias no documento. Então, quando eu relaciono o texto com isso aí, eu vou fazendo o quê? Eu vou encontrando sentido, vou buscando o que o autor desejava comunicar. Aí, quando eu examino o aspecto histórico e cultural, eu vou observar
Em que ocasião o autor escreveu isso, né? Como foi que os primeiros leitores entenderam determinados termos, expressões, como determinadas práticas de uma comunidade influenciavam no sentido da passagem. Então, isso é contexto histórico e cultural. E nós temos o contexto teológico, que aí eu já falei lá no início para vocês, né, que é um dos contextos mais importantes para a pregação. Porque se você examina bem a gramática e a história e não faz a reflexão teológica, ou seja, não mostra como Cristo, como o evangelho de Cristo é anunciado naquela passagem, você nunca será capaz de pregar uma mensagem cristã. Você vai pregar moralismo, vai pregar legalismo. Você vai dizer para as pessoas que elas precisam ser como fulano. Você vai pegar personagens bíblicos e vai fazer deles padrões para a vida de um cristão, né? E isso não pode acontecer, porque a Bíblia foi escrita para nos revelar Cristo. Não foi Ana, José, Moisés, não foi ninguém, foi Cristo. O que Cristo ia fazer e fez por nossa salvação. Então, como é que eu sabendo disso, eu vou dizer outra coisa? Eu vou colocar um outro personagem ali para pregar e para ensinar as pessoas o que elas devem fazer, viver, crer, confiar e serem consoladas. Não faz sentido, né? Então a gente tem que fazer o exame do contexto teológico. E o contexto teológico é esse pano de fundo no qual nós entendemos que Deus está revelando o seu amor por nós, né? O quanto Ele nos ama e o que é que Ele está fazendo em favor da nossa vida. Então, quando a gente faz essa interpretação, a gente encontra o real sentido que a passagem tinha, tá bom? Mas isso aqui que eu estou falando, vocês não vão encontrar em livros de homilética. Vocês vão encontrar isso em livros de hermenêutica, tá bom? Que é a questão da interpretação. Não é questão de pregação, é interpretação. E a interpretação ela precede a pregação. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês notarem como isso pode ser, como desconsiderar o contexto pode ser arriscado para a nossa pregação. Alguém poderia pegar lá a passagem de Colossenses, capítulo 2, versículo 21, que diz assim, ó, não toque nisto, não coma disso e não pegue naquilo. Então, são essas palavras que Paulo escreveu lá na sua epístola, na sua carta, e aí o cara tentando encontrar um tema para essa passagem, ele percebe aqui que tem uma série de não, né? Então ele poderia imaginar aqui que Paulo está tratando sobre a santificação, já que a santificação é estar separado do mundo, é não nos envolver com o mundo, né? E aí ele poderia estabelecer o seguinte título, né? De forma geral, né? A santidade no cristão. E qual seria o tema? O tema seria as ações da santidade na vida do cristão. E aí eu pergunto a você, isso aqui faz algum sentido? Não faz nenhum sentido, irmãos. Isso aqui eu só coloquei para vocês perceberem que isso aqui não pode acontecer. E por que não? Onde é que está o erro aqui? O erro está no fato de que esse pregador que fez essa sequência aqui, ele desconsiderou o contexto da passagem. Quando Paulo escreveu aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 21, ele tinha em mente, irmãos, a prática de alguns ascetas religiosos, né, que estavam dizendo aos irmãos que eles deveriam fazer uma série de autonegações, né, não comer isso, não tocar naquilo outro, porque assim eles conseguiriam algum grau, né, de santidade, de santificação. Isso aqui não é Paulo dizendo à igreja o que é que ela tem que fazer. Isso aqui é o que ele está repetindo dos falsos mestres, que ensinavam que para viver para Deus a santidade eles deveriam deixar de fazer uma série de coisas, né? E aí não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Então não tem como a gente construir um sermão temático nesse versículo, fazendo esse tipo de interpretação, e nesse caso aqui, descontextualizando, desconsiderando o contexto em que o autor escreveu essa passagem que nós acabamos de ler. Tá bom? Então, muito cuidado, porque o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco de muitos pregadores, meus irmãos, é não atentar corretamente para o contexto da passagem. Inclusive, muitas heresias
elas são frutos exatamente dessa descontextualização. A pessoa pegou lá uma passagem bíblica e não considerou a passagem dentro do seu contexto. E aí forçou a passagem a dizer o que ele queria e não aquilo que Deus desejava comunicar. Fiquem atentos a isso, fiquem aí com o olhar, né, sensível a esse tipo de postura que vocês vão ser tentados a fazer, para que vocês não façam, porque se fizerem, o sermão de vocês certamente será prejudicado. Tá bom? Meus queridos irmãos, meu irmão Wilson, eu quero aqui agradecer a vocês por essa oportunidade que nós tivemos aqui de nessas aulas estar dando aí essa contribuição. Eu espero que esse conteúdo sirva muito a vocês, né? E que vocês façam bom uso, preguem a palavra de Deus com ousadia, com amor, com oração, né? A oração e a fidelidade à palavra de Deus é o segredo, né, da eloquência, da gente pregar de uma forma que as pessoas percebam que a mensagem que nós estamos pregando realmente vem do nosso coração. Então façam isso, busquem mais do Senhor, e certamente Deus há de ajudá-los. Aí na tela está a Escola de Pregadores, procurem lá no YouTube, vocês vão ver lá o nosso canal. Lá tem muito conteúdo totalmente gratuito, vocês entram lá e vai ter, né, sobre um tópico ou outro que vocês desejam esclarecimento. Lá vai ter, e também lá tem um curso lá de pregação expositiva, de repente você faz, não é um curso aprofundado, é um curso introdutório. Você procura lá a playlist, né? Pregação expositiva para iniciantes. Agora até eu esqueci o título lá da playlist, mas dê uma procurada lá na Escola do Pregador, você vai encontrar, tem ela lá. Aí você faz o cursozinho, são 10 aulas, que aí você vai ter uma noção que seria o próximo tipo de sermão que a gente iria trabalhar, mas infelizmente não deu para a gente trabalhar aí todas as 4 aulas, tá bom? Então era isso, eu passo a palavra nesse momento ao nosso irmão Wilson, né? Deus abençoe vocês e a palavra é sua, Wilson. Ok, obrigado, professor Félix. Este curso também está sendo ministrado de forma presencial nos sábados, no horário das 15 às 18 horas. Na aula 1, nós abordamos conceitos iniciais, como é o princípio normal das nossas aulas. Na aula 2, nós abordamos acerca da história da pregação. Na aula 3, nós falamos acerca da importância da exegese para pregar de forma eficaz, visto que a interpretação do texto bíblico antecede a preparação, ou seja, a ministração, a comunicação do sermão. Então, há uma importância devida no que concerne à atenção, à interpretação, à exegese do texto bíblico. E na quarta aula, que vai ser a nossa última aula, vamos trabalhar adentrando nessa mesma linha do pensamento que foram apresentados aqui neste momento, nesta aula, neste tempo que nós investimos na comunicação, na ministração da palavra de Deus. Professor Félix, eu agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade e pela ministração dos conteúdos. Queria, como é de costume, fechar sempre com um texto bíblico, uma vez que nós exaltamos e concedemos primazia à Bíblia como bons teólogos, como bons estudantes da palavra. A boa teologia, ela desenvolve-se a partir do texto bíblico, né? Uma das maiores fontes mais razoável da teologia é a Bíblia, é o texto bíblico. Então, eu queria ler aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 15, que é um texto que esclarece bem melhor a relevância do ministro, do obreiro, se preparar para pregar de forma eficaz. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15 diz:
procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu penso que esse texto bíblico, ele sintetiza bem melhor o nosso trabalho, em especial, né, o trabalho de pregação expositiva. E penso que aqueles irmãos que gostariam de conhecer bem melhor essa matéria, tem aí as recomendações no final que o professor Félix deixou, irem acessarem aí no YouTube, Escola de Pregadores, podem pesquisar e tem muito mais conteúdo para enriquecerem o seu conhecimento ministerial dentro da pregação bíblica. Saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Espero que todos passem bem a noite. Feliz noite a todos. Deus abençoe. Professor Félix, tchau, tchau. Fique na paz. Deus abençoe também. Amém, Wilson. Até mais, viu? Foi um prazer. Deus abençoe Amém. você. Isso mesmo. Deus abençoe.